vocês. Agradeço o respeito e a consideração dos irmãos em receber esta meditação. Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 20, podemos ler assim: Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo, e de boa mente o ouvia. Quando a palavra de Deus é apresentada, qual é a sua reação? Quando a mensagem do Evangelho chega até você, qual a sua reação? Será que tem provocado mudança na tua vida, progresso e principalmente esperança? Nós temos aqui agora uma história que mexe muito com a gente, porque nos faz pensar que podemos padecer dessa síndrome que Herodes sofreu, de estar tão perto da verdade e de repente se afastar e se distanciar. A síndrome de gostar de ouvir, mas não tomar nenhuma decisão. O contexto dessa passagem do capítulo 6 do Evangelho de Marcos mostra que os discípulos de Jesus estavam fazendo sinais, maravilhas, expulsando demônios, curando. Jesus também, a sua fama se espalhava por toda a região. E o verso 14 do Evangelho de Marcos 6 diz que: E ouviu isso o rei Herodes, e disse: João, o que batizava, ressuscitou. Perceba que Herodes, ele ouviu alguma coisa sobre Jesus, mas logo trouxe à sua lembrança aquilo que ele tinha de conhecimento sobre as coisas de Deus. E veio à mente dele João, o profeta, o batizador. Muitas pessoas hoje em dia estão vivendo este drama. Ouvem falar de Jesus como um mero espectador de alguém. Ouviu dizer ali, acolá, e tenta associar, como Herodes fez, de modo equivocado, pois Herodes ele era mais um espectador do que um pesquisador das Escrituras. A palavra de Deus precisa ser lida, entendida, pesquisada, e não apenas ser motivo de curiosidade. O rei Herodes simplesmente ouviu falar de Jesus e logo interpretou que fosse um caso místico, sobrenatural, a aparição novamente de João, que ele havia encarcerado numa prisão, num cárcere, e depois mandou matá-lo. A mensagem do Evangelho exige decisão, determinação, exige uma conversão, e não meramente uma especulação, no caso de Herodes. Sabemos pouco a respeito deste Herodes, conhecido como Antipas, que aparece nos Evangelhos. Marcos, no capítulo 8, no verso 15, Jesus adverte: Vede, guardai-vos do fermento, da influência dos fariseus e também do fermento de Herodes, a influência imoral deste monarca. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, lá no verso 32, Jesus referiu-se a ele como aquela raposa. Mas este homem chegou perto da verdade. Faltou pouco. Mas o que acontece? O que aconteceu? Herodes gostava de ouvir João, mesmo que isso perturbava, o inquietava. Muitas vezes gostamos de ouvir verdades, mesmo que a nossa alma fique fragilizada. Mas a grande dificuldade, porém, está em tomar uma decisão, assumir um compromisso e, de fato, ir a fundo. Vamos entender um pouco a razão por que este homem chegou perto da verdade. A primeira razão é que Herodes, ele reconhecia, respeitava o profeta. O texto diz que Herodes temia a João, tendo como justo e santo. Veja que um monarca, um déspota, um autoritário, respeitava o profeta de sua época, de sua dispensação daquela época. Dispensação do Evangelho do Reino. E os sacerdotes,
Os religiosos da época de Jesus, os fariseus, os saduceus, não se importavam com João. Tratavam com indiferença, com desprezo. A Bíblia Almeida atualizada traz uma observação que ressalta o texto bíblico. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente, no verso 20. Ficava perplexo. Isso indica que essa interação entre Herodes e João trazia um conflito moral interior na vida de Herodes. A verdade, quando ela é pregada, apresentada, ela vai mexer com os nossos valores, vai entrar em conflito com a nossa ética e precisamos tomar uma posição. Devemos tomar, sim, uma decisão, assumir um compromisso. A graça, ela não vem sem a verdade. E a verdade, ela tem que ser permeada com a palavra de Deus. Isso nos termos que Deus estabelece. Se João Batista ele era apenas respeitado por essa autoridade e pelo povo comum, e desprezado, ignorado pelos religiosos de sua época, naquela dispensação do reino, imagine você então o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da nossa dispensação, a dispensação da graça, que é desconsiderado, que é tratado como um outro apóstolo, ou como um dos apóstolos, e misturando então as dispensações. Por isso que muitas pessoas ficam confusas e não conseguem tomar uma decisão, não conseguem assumir um compromisso, pois estão em conflitos. A segunda razão é que Herodes sabia o que João dizia era certo, era correto. O que João dizia era verdade. Quando olhamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 7 até o verso 10, vamos conhecer um pouco do discurso do profeta João, o batizador. Lemos assim: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e é lançada ao fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Quando a verdade é apresentada, quando o evangelho é anunciado, aquilo mexe na nossa alma, no nosso valor, e ficamos aflitos. E de imediato a reação deve ser: o que faremos, pois? Veja que a lógica de João o Batizador é devastadora. Não tem meias palavras e ele também não faz um discurso para agradar a plateia. Não, é um discurso de urgência, é um clamor de perigo, de urgência, e que precisamos atentar a esta mensagem. Quantas pessoas que gostam de ouvir um evangelho que seja um evangelho motivador, que gostam de um ensino bíblico que seja de autoajuda, que apreciam ir à igreja para ouvir uma boa música, uma boa mensagem, que se sentem confortáveis, como um espectador, mero espectador. Gostam da igreja por isso, por uma vida social, apenas mantendo as aparências. Vai, ouve a verdade, não toma uma decisão, não assume um compromisso e depois vai e se afasta. O evangelho requer uma decisão, o evangelho requer uma conversão urgente. A terceira razão por que Herodes se aproximou tanto da verdade e gostava de ouvir a João, descia frequentemente na prisão para ouvi-lo. Era agradável. Herodes tinha um espírito crítico. Ele tinha um espírito de convicção. Isso fazia a diferença
com os religiosos, que muitas vezes são ácidos, são arrogantes e começam a desprezar a mensagem do profeta, a mensagem que tem para transmitir. Veja que no verso 20 diz: de boa mente o ouvia. Havia uma fascinação pelo aquele discurso. Havia uma fascinação para um homem de caráter, um homem de fé, que atrai. Toda vez que Herodes descia à prisão para ouvir a João no dia seguinte, ele já sabia o discurso que ia receber, de condenação, de repreensão. Mas ele gostava de ouvir a verdade. Muitas pessoas gostam de ouvir a verdade, pois a consciência, muitas vezes, que anda apertada, incomodada, se sente aliviada, pois a verdade traz a esperança. Mas chegou tão perto, porém se afastou. Veja que a família Herodes, em Atos, no capítulo 16, uma outra geração de Herodes, agora não são os Antipas, mas sim o rei Agripa. Atos 26, lá no verso 27. Paulo, no seu discurso, diz assim ao rei Agripa Herodes: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: olha, por pouco me queres persuadir que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos hoje que estão me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Essa é uma das razões porque muitas vezes as pessoas chegam perto da verdade, mas por medo de se tornarem fanáticas, por medo de terem que renunciar a um vício, a um pecado. E Herodes era repreendido, pois vivia em adultério com Herodias, esposa do seu meio-irmão Filipe. E por isso Herodes o colocou e mantinha em cárcere. Mas qual a razão, portanto, de chegar tão perto da verdade e não assumir, não tomar decisão e se afastar, lentamente se distanciar e virar as costas à verdade? A primeira razão é que Herodes, ele nunca meditou na questão a fundo, de verdade. Imagine quando ele estava no cárcere, na prisão, ouvindo a João. A verdade o envolvia de tal maneira que ele esquecia de Herodias, ele esquecia que era o rei Herodes da Galileia, o tetrarca, e ficava fascinado pela mensagem, mas não tomava uma decisão, não assumia um compromisso. Virava as costas, talvez indignado, talvez perturbado, e voltava correndo. E quando estava com Herodias, se esquecia de João, se esquecia da mensagem. Veja que no verso 21 de Marcos, no capítulo 6, nós podemos ler: e chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, ou seja, o seu aniversário, dava uma ceia aos grandes tribunos, príncipes da Galileia. Ele estava com estes e não cuidou da verdade. Perceba você que havia uma preguiça espiritual, uma aversão natural de tomar uma decisão. E estes líderes, estes religiosos, estes monarcas de época, e até hoje, não tomam decisões, com medo de assumir responsabilidades. Foi o que aconteceu com Herodes. Por isso que a verdade que ele chegou tão perto, ele começou a afastar-se. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 7 até o verso 9, que aprendeste sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tipo de gente assim como Herodes, que está cheio dentro das igrejas. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Era o que aconteceu com Herodes. E o versículo continua: e como Jambres resistiram a Moisés, assim também estes, hoje, resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario,
como também o foi daqueles. Ouvir a verdade e não ouvir com fé não vai fazer diferença alguma. Será apenas um argumento, um discurso diplomático. Será apenas algo gostoso de se ouvir, mas não de se praticar. Isso ocorre porque nunca pratico aquilo que está em Mateus capítulo 7, lá no versículo 24 até 29, quando o Senhor Jesus, encerrando o Sermão do Monte, ele traz o exemplo das casas construídas, uma em cima de uma rocha, outra em cima da areia. E quando vêm os temporais da vida, os vendavais, a que está em cima da areia não tem alicerce profundo e se desmancha. É gente que ouve a verdade, chega perto e vai se afastando, mantém-se à distância, assistindo de longe, não querendo se envolver. E assim, na primeira adversidade, no primeiro sopro, no primeiro vento de contrariedade, não tem alicerce, não tem doutrina e acaba se desmanchando. Também lembramos da parábola do semeador em Mateus capítulo 13, e a interpretação que o Senhor Jesus dá no verso 19 até o verso 22, 23. Você tem cuidado da semente da verdade que tem caído no teu coração? Ou será que ela está no meio a espinhos, a terrenos pedregosos, ou à beira do caminho onde que o inimigo, os pássaros, vêm para levar? Ou aos espinhos, que vai com entusiasmo, com empolgação e alegria, mas lá para frente deixa que as preocupações da vida a sufocam. A segunda razão, porque Herodes foi se afastando da verdade, é que ele nunca admitiu o seu pecado de adultério com Herodias. Veja que o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 14 em diante, que estamos lendo e destacando, Herodias odiava o profeta, a palavra da verdade, e procurava destruí-lo. Assim o mundo se opõe à verdade e àqueles que creem na verdade. Herodes, ele nunca renunciou ao seu pecado. Talvez ele possa ter melhorado um pouco a sua conduta, a sua disposição para com o povo, possa ter feito alguma obra generosa, mas nunca tratou daquilo que era essencial, o seu pecado, confessar e largar. E isso o fez se afastar da verdade cada vez mais. A terceira e última razão porque Herodes ouviu com bom grado a verdade, mas se afastou lentamente e ficou à distância, e depois virou as costas, é que Herodes estava mais preocupado com a sua reputação e com a opinião dos outros do que com a verdade. Podemos ler isto no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no verso 26. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Os irmãos conhecem a história. Sabe que na época do seu aniversário houve um grande banquete, e algo incomum aconteceu para a época. A filha de Herodias dançou na festa, fez um show. Agradou tanto o rei, que já estava cheio de vinhos, que ele se empolgou de tal maneira que ofereceu até o que não podia. E com astúcia e artimanha, Herodias conseguiu, com um jogo de interesse, pegar o rei Herodes. E aí ele teve que sucumbir aos seus desejos. Foi aí que então ele mandou decapitar João. O orgulho de Herodes era muito forte. Em vez de negar aquele pedido, em vez de passar alguma vergonha diante dos seus convidados, mas estabelecer a sua convicção, os seus princípios, ele simplesmente cedeu às tentações. Quando cedemos às tentações e às pressões. Esta época de festivais, festas, entretenimento, esta época de diversão, é um bom quadro para observar quando nós estamos empenhados
no calor da emoção de uma festa, de uma diversão, de uma brincadeira. Sentimentos, emoções. Vamos tomar decisões que muitas vezes vamos nos arrepender pelo resto da vida. Foi o que aconteceu com Herodes. Por isso que quando ele ouve a fama de Jesus, ele logo lembra de João, que ele foi covarde em ter mandado decapitar a João. E isso trouxe um trauma na vida dele. E toda vez, cada vez mais, ele se perturbava com a verdade. Tanto que em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no julgamento de Jesus, Herodes vai até Jerusalém para conhecer finalmente a Jesus e ver e ouvir mais uma vez uma oportunidade da verdade. O que está te detendo para que você venha assumir um compromisso com a verdade, com o Evangelho, a tomar uma decisão de não ser mais um mero espectador, e sim agora um pesquisador da palavra de Deus? Não seja como Herodes, que sentia a verdade do Evangelho, gostava porque trazia boas emoções, um bom sentimento, mas não assume nenhum compromisso, não toma nenhuma decisão. Não há determinação. Herodes recusa-se a deixar que a verdade venha trabalhar na vida dele, transformando o seu caráter e a sua vida, e covardemente elimina o profeta que traz a verdade. Jesus é a verdade, e essa verdade sempre vai nos provocar uma transformação e vai nos levar a tomar uma decisão e assumir um compromisso. Que o Senhor nos dê graça e nos abençoe. Amém.